Isso. Dois grupos de pecados. E Paulo fala muito bem nesse texto. Pecado por acidente de percurso e o pecado premeditado. Iniquidade. Nesse aspecto, nós não fomos livres ainda, na linguagem do Magno, eu vou usar uma outra palavra para facilitar o entendimento de alguém, nós não fomos livres ainda do pecado por acidente de percurso. Sim. É aquele que quando nós assustamos, já o fizemos, mas nós não o premeditamos para o fazer. Compreende? Sim. Por exemplo, Davi sobe no palácio e de repente ele vê uma mulher se banhando. A consciência carnal falou tão alto que ele não resistiu, foi automático. Agora, quando ele mata Urias, meu amigo, ali foi premeditado. Meditou tudo, né? Então, quando Paulo fala que quem me livrará do corpo dessa morte, não é um pecado premeditado, porque o salvo tem um censor. Sim. E uma pessoa que está bem com Deus, que está em comunhão com Deus, dificilmente ele vai premeditar o pecado. A premeditação do pecado, pelo meu ponto de vista, e é claro que eu estou aberto a quem possa contestar, o meu ponto de vista quanto a essa questão do pecado premeditado é um link à iniquidade, porque a iniquidade é o agravante do pecado. Nós temos 4 grupos de pecados na Bíblia. Pecado no corpo, fora do corpo, por omissão e comissão. Isto é, no corpo, tudo que está ligado ao corpo, adultério, glutonaria, fora do corpo, aquilo que se atrai para o corpo, embora o corpo não o possua. Por exemplo, Jesus disse sobre isso. Se você deseja a mulher do teu próximo, adulterou, embora não tenha deitado com ela. Está atraindo para o corpo que não pertence ao corpo. Inveja, eu quero ter o seu relógio, mas para isso eu não quero ter um relógio igual ao seu. Eu quero que você deixe de ter o seu para mim ter o seu para mim. Isso é inveja, é ambição. Então, comissão é fazer o que não deveria ser feito e omissão é deixar de fazer o que se precisava ser feito. Então, esses 4 grupos de pecados, quando eles se alinham e o ser humano não põe limite neles, esse ser humano passa a ser iníquo. E aí, é por isso que em Isaías 6, você citou o texto, e eu vou voltar nele, quando a brasa veio da Atenaz, que o serafim tocou na sua boca, a Bíblia diz que o anjo disse, olha que o anjo disse, perdoados te foram os teus pecados e sarada, curada foi a sua iniquidade. E aí que está o problema. Tem muita gente que pecou tanto, brincou tanto com as coisas sagradas, profanou tanto o sagrado, que hoje ele é iníquo. E aí você pergunta para ele, volta para Jesus? E ele diz, é muito difícil. O pecado embaraçou ele demais. Então agora ele não precisa apenas ser perdoado. Sarado. Ele precisa ser sarado. E o que sara aqui é essa brasa viva que queima esse agravante do pecado que queimou a boca de Isaías. E Deus não erra endereço, né? Sabe onde queimar. E às vezes o processo desse indivíduo para a salvação é mais doloroso do que para o outro. Porque não é apenas um pecado por acidente de percurso, é um pecado premeditado. E dentro desse ponto de vista, eu queria alertar aí os nossos ouvintes que muita gente, mas muita gente, está partindo pelo pressuposto de que pode viver uma vida completamente comprometida com o pecado, que lá na frente ele vai conseguir ser perdoado. Não confunda perdão com cura. Não confunda salvação de Cristo, né, com essa manifestação de libertação da iniquidade. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.